Oi, meus queridos, já me conhecem? Professora Priscila. Já estamos trabalhando no sistema imunológico durante esses dias, mas esses slides, essa apresentação especialmente é para a gente conseguir compreender algumas falhas que o sistema imunológico podem apresentar. A gente tem que pensar que o sistema imunológico, eu sempre falo, né, como se são aqueles soldadinhos que estão lá à nossa disposição. Mas tudo que é biológico não há uma garantia de acerto sempre. E às vezes algumas falhas podem ocorrer. E nós vamos abordar algumas delas aí. Bom, primeiro são processos alérgicos, né? Nessa imagem, se vocês olharem, tem até alguns exemplos dos tipos de substâncias que podem desencadear reações alérgicas no corpo. E a gente tem várias, gente. A gente tem plantas, a gente tem pólen, a gente tem medicamentos, a gente tem as alergias alimentares, pelo de animal, produtos de limpeza, outros animais, enfim. O processo alérgico, ele nada mais é do que o resultado de uma hipersensibilidade. O que é isso? Seu corpo tem uma sensibilidade excessiva sobre algum fator externo. E aí, o que isso vai ocasionar? Vai fazer com que seu corpo reaja, o seu sistema imunológico, de uma maneira muito agressiva e mais exagerada, né? E o que não deveria ocorrer. E aí você tem várias consequências. Você pode ter uma dermatite, você pode ter um problema na pele, você pode ter problema nos olhos, rinite. Rinite é muito comum, né? Relacionada a pó, a asma, alergias alimentares, desarranjos intestinais causadas por algo que come, e não necessariamente só a intestinal, né? Porque às vezes alergias alimentares acaba tendo dermatites, né? Algumas coisas na pele. E hoje nós sabemos que essas reações alérgicas, elas têm aumentado muito devido à utilização de poluentes, né? A concentração de poluentes elevada, diversas outras substâncias, alimentos industrializados, enfim. É algo que eu sempre gosto de falar, que eu fico muito incomodada, né, com essa banalização de colocar pessoas em bolhas, né, gente? Vamos pensar, olha esse ambiente. Pensem assim, qual a maneira que nós já vimos, né, de fortalecer o nosso sistema imunológico? Uma delas é quando a gente cria anticorpo, correto? E muitos dos anticorpos que a gente cria quando a gente encontra, quando a gente tem contato com o antígeno. Então, gente, esse negócio, não põe a mão no chão, não sei o que, né? O ambiente natural, ele tem que ser, a gente tem que ter contato para que aconteça esse estímulo, né, de criação de anticorpos, para que o nosso corpo não seja pego no susto, né? Claro, uma reação alérgica pode acontecer com qualquer um, mas se a gente impedir o contato com o ambiente natural das coisas, acaba deixando o corpo um pouquinho mais sensível. Será que deu para entender? Né? O nosso corpinho fica um pouquinho mais sensível e isso não é legal, tá? Os probióticos, tem muito sido falado sobre eles hoje. Os probióticos a gente compra na farmácia, mas tem alguns também de origem, nada mais são do que micro-organismos, né, bactérias, que são benéficas principalmente ao nosso trato digestório. Então, o nosso intestininho, gente, aquele que nós já falamos, o nosso intestino, para ele trabalhar bem, ele precisa de um monte de bactéria, né? E essas bactérias ficam lá, lindas, contentes, pulando, e elas têm que ficar lá. Mas às vezes algumas coisas saem do normal. E esses probióticos, eles restauram esse ambiente, olha que bonito, né? E tem vários, viu? Hoje virou uma moda, tem um tal de, assim, esses iogurtes, alguns produzidos em casa. Aqui eu coloquei só alguns exemplos. E esses são alimentos que se sabem que hoje fortalece essa questão desses probióticos. Por exemplo, nós já falamos de candidíase, tá? Lá, quando nós falamos da Candida albicans lá atrás. E a candidíase, que é uma vulvovaginite, nós sabemos que ela se manifesta quando tem uma alteração do pH vaginal. Esses probióticos, eles acabam ajudando nisso, né? Nesse controle da Candida albicans. Isso é
Isso é muito importante, assim, vale muito a pena o consumo desses alimentos para fortalecer isso. Para diversas coisas, para problemas de pele, né, em dermatites, dá uma fortalecida, quebra um pouco esse processo de irritação da pele, então rejuvenesce esse tecido. O bem famosos, né, gente, não sei se vocês conhecem, acho que vocês nunca viram essa imagem chocante que eu vou passar agora. Olha isso aqui, vocês conhecem isso aqui? É algo, né, nada famoso. Yakult, gente, os lactobacilos vivos, que é mais fonte do que probiótico de lactobacilos vivos. Excelente a ingestão desse tipo desse produto, porque é riquíssimo em probióticos, que a gente já viu que tem um monte de coisa boa. Olha aqui essa imagem, o tanto de coisa que funciona a utilização de probióticos, né? Se vocês derem só uma olhada aí, alguns termos, eu coloquei alguns termos que são até novos para vocês, mas intestino preso, né? Prisão de ventre, constipação, aqui infecção urinária que está na bexiga. Bom, não há o que falar, não há dúvidas aí, vale a pena a ingestão disso aí, que dá uma fortalecida no nosso sistema imunológico. E já ouviram falar? Doenças autoimunes. Ó, o que é autoimune? Primeiro vamos definir, já falamos, né? Mas vamos lembrar. Antígeno, o que é? O agente que está vindo no seu corpo, tá? O oposto do anticorpo, que é quem defende. Nesse caso, nas autoimunes, esses antígenos eles geram uma resposta muito exagerada do nosso sistema imune, e o pior, as células que vão ser afetadas são as células do seu corpo. Exemplo clássico de doença autoimune, diabetes tipo 1. O seu sistema imunológico vai lá, olha o que ele faz. Ele destrói essas células beta, passa a agir contra essas células betas, que são as células que produzem insulina, lá no seu pâncreas, tá aqui, ó. O que acontece? Você fica sem o quê? Sem insulina. Se você não tem insulina, sabe aquela glicose que a gente já falou, indigestório, respiratório? Ela não entra na célula. Lembram do processo da respiração? Se eu não tenho glicose, eu não tenho o quê? Energia, gente. E aí, se eu não tenho energia? Viu como isso aqui é complicado? A gente acaba não metabolizando essa energia aqui da glicose, tá? E aí a pessoa tem que fazer o quê? Tem que consumir tem que ingerir, tem que administrar a insulina. E aí essa glicose, ela fica circulante no sangue, e isso não é legal, tá? Porque isso leva a situações de hiperglicemia, quadro característico da diabetes. E para relacionar ainda com o sistema imunológico, nós temos essa palavra que assusta muita gente, realmente é um assunto muito delicado, mas é legal a gente abordar para diferenciar alguns nomes. É muito comum, né, se falar em tumor e falar câncer, aluno gosta sempre de me perguntar isso, então vamos entender isso aí e qual a relação com o sistema imunológico. Primeiro, é um crescimento, ó, quando você tem lá sua célula se dividindo, você tem um monte de... Lá no seu DNA você tem genes que controlam essas divisões celulares, mas por algum motivo, que nós vamos citar alguns, essa divisão celular, essa reprodução celular dá errado, forma uma célula que não serve para nada. Essa célula que não serve para nada, ela vai produzir outras células que não servem para nada, e essa produção continua, até que você tenha uma massa dessas células aqui. Isso é o famoso tumor, tá? O que diferencia quando a gente utiliza o termo câncer, né? Ou quando a gente fala, é benigno e maligno. O benigno, ele fica aqui. Ele invade esse tecido aqui, pode ser um órgão, mas é um pouco mais fácil o tratamento, né? Você retira. O maligno é o que está relacionado à metástase. O que acontece? Esse grupo de células, ela tem o poder de cair na corrente sanguínea e se instalar numa outra região. E aí ocasionar esse mesmo problema, mas em outro local. E como que o sistema imunológico atua? Tentando combater tudo isso, né? Lá o linfócito produz as linfocinas, que são um grupo de substâncias que tentam inibir esse crescimento aqui. Infelizmente, às vezes eles não dão conta, o tumor se instala, e aí isso fica uma questão para a medicina aí, né? Como que isso vai ser trabalhado. Fatores relacionados ao desenvolvimento, né? Tá aqui, gente. Cigarro com certeza lidera, né?
os fatores que a gente fala que são responsáveis por induzir aqueles erros celulares. E aí tem outro, gente, radiação, né, álcools, quando a gente tem, por exemplo, vírus, bactérias, o HPV, por exemplo, relacionado ao câncer de colo uterino, fator genético, né, que é o hereditário, também existe. E outras causas, que são aqueles que acontecem quando eles não se encontram nesses fatores aqui. Beleza, gente? O que fica de dica para vocês? Fortaleçam o sistema imunológico, uma alimentação saudável, espantar sempre os hábitos ruins da vida e prática de atividades físicas, né? Uma alimentação legal para que a gente tenha essa ingestão de probióticos aí. E é isso, gente. Um beijo aí, na ponta do nariz de vocês e nos vemos depois. Até!